Salve, salve família Tricolor, de volta aqui para mais um vídeo do canal Tricolorizando e para falar do que a gente tem falado nos últimos 4 jogos agora, contando com esse. O roteiro é sempre o mesmo e hoje, mais uma vez, São Paulo empatou novamente, Curitiba 1, São Paulo 1 no Couto Pereira, e mais um jogo que o roteiro foi exatamente o mesmo. Mais uma vez o São Paulo faz um primeiro tempo muito bom, criando chances, pressionando, tendo chances para ampliar o placar e matar o jogo logo no primeiro tempo, principalmente contra um Curitiba que é uma equipe fraca, que estava desfalcada, boa parte de alguns dos seus titulares não estavam jogando, como o Léo Gamalho, por exemplo, o centroavante. E mais uma vez, como eu falei, primeiro tempo legal, um primeiro tempo que deixa a gente feliz de ver, porque você vê que o São Paulo está criando e tudo mais. E o segundo tempo é mais o mesmo. O São Paulo simplesmente para de jogar de uma forma assim que não tem explicação. Não dá para entender essa queda de rendimento do São Paulo no segundo tempo. E não dá para entender a quantidade de vezes que ela ocorre. Já é a quarta vez seguida que o jogo é exatamente o mesmo. Começou isso contra o Corinthians, que para mim o motivo do São Paulo ter levado aquele empate foram as mexidas do Rogério, que acabaram com o time completamente. No segundo, a segunda vez que isso aconteceu foi contra o Ceará, logo em seguida, que para mim também o Rogério mexeu mal ali, mas eu acho que a queda de rendimento foi mais parecida com o que a gente viu contra o Avaí e hoje. E assim, é irritante, cara. É irritante porque mais uma vez o São Paulo perde a oportunidade de subir na tabela, de somar pontos e contra equipes fracas. O São Paulo não ganhou do Avaí, o São Paulo não ganhou do Curitiba, o São Paulo não ganhou do Ceará em casa. E assim, são pontos que você não pode perder de jeito nenhum. Se a ideia do Rogério Ceni, que é classificar o São Paulo para a Libertadores, né? Só isso que ele quer. Nem isso ele vai conseguir fazer se o São Paulo ficar dessa forma. Porque é inadmissível a quantidade de gols que o São Paulo sofre. O São Paulo não consegue de jeito nenhum passar um jogo sem tomar gol. Todo jogo o São Paulo tem que sofrer um gol. E essa queda de rendimento no segundo tempo, pra mim, passa. É culpa de todos ali, todos que estão ali. E o que mais me irrita é que ninguém aprende nada com isso. São 4 jogos seguidos que isso acontece. E são 4 jogos que nada muda. A partir do momento. Quando aquilo aconteceu contra o Corinthians, dali pra frente isso já tinha que ser notado e já tinha que ser trabalhado. Para essa queda de rendimento no segundo tempo não acontecer mais. Porque da mesma forma que custou algo muito grande naquele jogo, que era o fim do tabu e assumir a liderança do campeonato, custou contra o Ceará, porque o São Paulo também deixou de assumir a liderança, custou contra o Avaí, porque o São Paulo também deixou de assumir a liderança. Ah, provisoriamente? Sim, provisoriamente, mas não interessa, você tem que estar somando pontos. E se o São Paulo tivesse vencido boa parte desses jogos, talvez ele não tivesse vencido mesmo, que nem empatar contra o Corinthians na Arena, é um resultado normal dentro da tabela. Lógico, no final acabou ficando ruim pelas circunstâncias do jogo. Mas vamos supor que você empata aquele jogo, mas você ganha de Ceará, de Avaí, de Curitiba, o São Paulo hoje era líder isolado do campeonato. E o São Paulo já perdeu, se eu não me engano, foram. O São Paulo perdeu 8 pontos nessa brincadeira. 8 pontos de jogos que ele saiu vencendo, jogando melhor, e no segundo tempo tudo desmancha, sabe? As equipes adversárias fazem uma mexida e o São Paulo não sabe responder, não consegue responder. E isso para mim é culpa do Rogério total. É essa questão. Porque eu acho que a questão técnica, a quantidade de gols que o São Paulo perde, isso o Rogério não pode controlar. E hoje, mais uma vez, foi assim. O São Paulo perdeu muitos gols no primeiro tempo e no segundo tempo. O São Paulo precisou tomar um gol no segundo tempo para ele poder acordar um pouco. E aí ele também teve chances de fazer outro gol, mas também foram poucas, assim, se comparado às chances que teve no primeiro tempo. Mas, para mim, essa questão de não saber responder às mexidas dos adversários passa muito pelo Rogério, porque, assim, eu entendo também que o São Paulo tá desfalcado, se não me engano tem 10 jogadores no DM, que é um negócio patético, assim, que tá faltando o Nicão, enfim, que tem opções ainda para vir do banco que podem mudar o jogo pro São Paulo. Porém, as mexidas do Rogério são sempre as mesmas e elas não surtem efeito, e ele continua fazendo sempre elas.
E isso me irrita muito. Assim, contra o Corinthians mexeu, o Corinthians melhorou, o São Paulo não soube responder. O Ceará, logo em seguida, colocou seus titulares em campo, enquanto estava jogando com os reservas, o São Paulo venceu, colocou seus titulares em campo, o São Paulo não soube responder, tomou empate. O Avaí também, no intervalo, mexeu, voltou melhor, o São Paulo tomou empate. E hoje a mesma coisa. O Curitiba fez 2 mexidas no intervalo e o São Paulo não consegue responder. O São Paulo simplesmente aceita a pressão, a torcida dos caras começa a jogar junto, assim como foi contra o Corinthians, como foi contra o Avaí e hoje, nos jogos que foram fora de casa, e o São Paulo não consegue responder. E o Rogério faz as mesmas mexidas de sempre. Troca os laterais, hoje ele só trocou um, né? Ele tirou o Reinaldo, que estava fazendo uma partida ridícula depois do... Ele deu assistência pro gol do Caleri, mas assim, de resto não acertou nada. Ele colocou o Wellington. Ele põe o Éder, né? Porque eu acho que tem alguma coisa no contrato do Éder que obriga ele a entrar em todas as partidas, porque assim, não tem explicação. O Éder é um atacante que não faz gol, ele é um atacante que não cabeceia, ele é um atacante que não finaliza. Assim, não tem explicação. Para mim, o Éder, ou ele começa como titular, porque eu entendo a importância tática dele, que ele é um cara que se doa, um cara que corre, um cara que, pô, ajuda na marcação. Ou ele começa jogando, ou ele não entra. Porque ele entrar durante o jogo não muda absolutamente nada. É queimar a substituição você colocar um jogador que não vai mudar nada no jogo. E o Rogério faz isso todo o jogo. Todo o jogo. É um negócio que eu não aceito. E também entrou o Patrick, que assim, até entrou bem o Patrick, assim, participativo e tal, mas enfim. Mas são sempre as mesmas mexidas. Eu sei que as opções do banco estão poucas por causa das lesões e tal, e eu entendo. Mas, cara, tenta algo diferente. Tenta um Rigoni ao invés de colocar o Éder todo o jogo, sabe? Põe um Rigoni. Ah, o Rigoni tá mal. Eu sei. O Luciano também tá mal. Fez mais uma partida ruim o Luciano hoje. Mas tenta algo diferente. Não faz isso, a mesma substituição sempre, porque o São Paulo não consegue reagir contra equipes fracas, cara. E isso me irrita profundamente. Perder esses pontos vai ser muito valioso lá na frente. Porque se o São Paulo quer brigar por uma vaga na Libertadores, ou por título, que seja, sei lá, tem que brigar por alguma coisa. Esses pontos lá na frente, todas as equipes que vão brigar ali em cima, como o São Paulo deve brigar, eu espero que ele brigue, mesmo ele não merecendo no momento atual, elas vão ter vencido o Avaí, elas vão ter vencido o Curitiba. Curitiba que inclusive está na frente do São Paulo. São Paulo hoje podia ter chegado a 3º lugar, ficar 2 pontos atrás do Palmeiras. E o São Paulo não, de novo, deixou escapar. E isso pra mim é irritante. É irritante porque parece que ninguém tá aprendendo com os erros. Isso a gente já falou isso aqui muitas vezes e há muito tempo. Desde a final do Paulista contra o Palmeiras, o São Paulo comete erros que não são corrigidos e isso me irrita profundamente. Eu acho que hoje, individualmente falando, né, de cada jogador, eu acho que o Caleri, como sempre, né, ele mais uma vez foi o cara que fez o gol, e que, assim, ele, o quanto ele se doa e o quanto ele se entrega é algo que fazem o cara ser adorado pela torcida e caminhar passo largo para ser ídolo do São Paulo. Assim, ele tem 9 gols em 10 jogos do campeonato, e só não são 10 em 10 porque ele perdeu aquele pênalti contra o Avaí. E você vê o inconformismo do cara, você vê que tem alguém inconformado. Porque assim, eu acredito, eu não vejo o elenco de São Paulo como um elenco de jogadores que não estão nem aí, longe disso, tá? Mas você vê um cara ali que tá representando o que o torcedor sente, é o Caleri. Toda a entrevista ele sempre fala o que a gente quer ouvir. Que hoje ele falou mais uma vez, ele falou que o São Paulo fez um baita primeiro tempo e que no segundo tempo, inexplicavelmente, São Paulo para de jogar, sofre a pressão e toma um gol. E time que toma gol assim todo jogo não vai brigar por nada. E talvez ele tenha escolhido mal as palavras, porque acaba respingando ali no sistema defensivo do São Paulo, enfim, mas é a verdade, entendeu? E assim, no final do jogo ele ficou totalmente inconformado também. E irrita mesmo, irrita. Porque todo jogo o cara tá lá fazendo gol, decidindo, e o São Paulo simplesmente não coopera. A realidade é essa. Hoje, ele, mais uma vez, pra mim, foi o destaque do São Paulo. Acho que eu gostei muito do Luan, que voltou a ser titular hoje. Acho que foi o primeiro jogo da lesão dele que ele
desempenhou bem a função que ele sempre foi bom em fazer e que vai ser muito importante pensando na Copa do Brasil, né? Acho que o São Paulo tem que pensar em ganhar o Brasileiro, inclusive, antes de pensar na Copa do Brasil. Mas o Luan vai ter uma importância muito grande e é bom ver ele voltando assim. Eu acho que pra mim eles foram os dois destaques. Eu acho que o sistema defensivo do São Paulo, mais uma vez, a gente falou isso nos últimos vídeos aqui. E o sistema defensivo, o São Paulo tá tomando muito gol, mas não são gols, como eu posso dizer, de falhas de marcação. Assim, o São Paulo tomou gols por falha de marcação também. Mas a maioria deles não são. Hoje mesmo o gol do Curitiba é, assim, também é uma falta de sorte absurda. O cara bate uma falta, ela pega na barreira, sobra. E o Jandrei que pulou, né, por causa do chute. A bola sobra ali no meio da área, o cara chuta, tá sem goleiro. Assim, é coisa que só acontece com o São Paulo. Mas eu não acho que o sistema defensivo tá mal, entendeu? O São Paulo jogou com 3 zagueiros hoje de novo. Eu vou falar a escalação, né, porque é mais fácil. O Jandrei no gol, o Jandrei tá me dando calafrio. Na realidade é essa. Eu acho que ele tá... O excesso de confiança dele, às vezes, irrita. Porque ele toma uma decisão mais difícil, ele complica mais a saída de bola e isso me irrita muito. E é por isso que eu sou a favor de trazer um outro goleiro. Não me entenda mal, eu acho que o Jandrei tá bem no gol do São Paulo. Mas eu acho que o São Paulo precisa de um goleiro de primeira linha. E eu não acho que o Jandrei seja esse cara, mesmo ele estando muito bem e acho que passando uma certa confiança, mas essa confiança dele às vezes também irrita um pouco. Na zaga foi Diego, Miranda e Léo. Eu acho que foram bem os três, mas de novo, enquanto o São Paulo continuar tomando gol todo jogo, a culpa cai neles, né? E pra mim tem um culpado maior sobre isso e enfim. Mas pra mim o sistema defensivo não foi tão mal assim e o gol também é uma fatalidade assim. O maior problema é a falta de atenção do time num geral, não é só o sistema defensivo, porque eu acho que os caras são ligados, Léo, Diego, tudo mais, o próprio Miranda. Mas é a falta de atenção e assim, baixar a guarda mesmo, que irrita muito. O Luan, como eu falei, jogou de primeiro volante, achei que foi muito bem, depois foi substituído pelo Patrick. Rafinha na direita, e aí daí pra frente fica poucos, assim, o Rafinha achei que foi muito abaixo, errando muito passe, ajudou pouco lá na frente, assim, não foi bem. O Reinaldo na esquerda, na ala esquerda, participou do gol e sempre foi sempre participativo na parte ofensiva, mas assim, errando muito, muita tomada de decisão, sabe? Irrita, cara, irrita e eu acho que os dois não fizeram boas partidas, mesmo o Reinaldo dando assistência do gol. Igor Gomes e Nestor no meio de campo, assim, o Nestor achei ok, até participou bem do jogo e tal. Fez algumas as principais jogadas do São Paulo pelo meio de campo sempre saem do Nestor, né? E ao lado dele o Igor Gomes, que fez mais uma partida assim. É horripilante, assim. Ele tomou um amarelo, tá suspenso mais uma vez. Graças a Deus. É a única forma do Igor Gomes não jogar no São Paulo. Se ele tiver suspenso. Ele não é substituído de jeito nenhum, não importa se ele tá bem ou se ele tá mal. O Rogério não tira o cara. E é por isso que eu falo que as substituições irritam, porque elas são sempre as mesmas e sempre pelos mesmos jogadores. O Igor Gomes fez mais uma partida ridícula e nada acontece. Entendeu? Ele vai ficar fora do próximo jogo. Se brincar, o São Paulo vai tentar um efeito suspensivo aí para ele poder jogar, porque ele tem que jogar todos os jogos, parece. E ele joga mal em 90% deles e nada acontece. Tudo bem, também entendo a questão tática dele, que é muito importante. Não escondo isso. Não acho ele um jogador ruim de bola, mas assim, precisa ser substituído. Se o cara tá mal no jogo, não interessa se ele é importante, se ele não é. Ele tem que sair do jogo. E o Igor Gomes não sai, não interessa como teve o andamento do jogo. Hoje ele foi muito mal mais uma vez, como eu falei, tomou um amarelo e não vai jogar o próximo jogo, só assim pra ele não jogar. Enfim, o Rogério, ele é apegado com alguns certos jogadores que ele não abre mão de jeito nenhum. E na frente foi Luciano e Caleri. O Luciano, assim, de novo, tá? O torcedor do São Paulo tem que agradecer muito ao Luciano por toda a entrega dele que ele continua tendo. Mas não dá pra ficar gritando o nome do cara
a cada 5 segundos, sendo que ele tá tomando decisões erradas. Assim, ele tá mal. Ele tá... Pra brigar, o Luciano tá maravilhoso, como ele sempre foi. Mas ele, na questão técnica, na questão de entregar algo a mais pro time, não tá dando. Assim, ele... Hoje, várias tomadas de decisões erradas. Teve uma bola no primeiro tempo que, se ele dá um passe pro Caleri, o Caleri faz o gol e ele tentou chutar pro gol e a torcida começa a gritar o nome dele. Eu entendo a idolatria, eu entendo que você tá tentando dar uma força pro cara, que, pô, quando ele tiver bem novamente, ele vai ser muito importante. Inclusive, eu acho que, mesmo ele não estando bem, tem que ser Luciano e Caleri o ataque. Mas não dá. Assim, é muita briga e pouca bola. A realidade é essa, sabe? Ele teve uma boa finalização, uma falta que o São Paulo teve ali perto da área. O Igor Gomes, na jogada de ensaiada, ele rola para trás, ele chuta, o Muralha faz uma bela defesa. Mas foi isso, tanto que foi substituído pelo Éder, né? Mas aí o Éder, como eu falei, a gente não precisa ficar comentando, porque é chato falar sobre o Éder, porque é a mesma coisa toda vez. É um jogador que não entrega nada pro São Paulo quando entra no segundo tempo. Ou ele tem que começar jogando, ou ele não joga. Pra mim é assim. Mas pro Rogério é diferente. E o Rogério sabe mais de futebol do que eu, com certeza. E o Caleri, que eu já comentei aqui, que é nota 10. Se a gente não tivesse o Caleri, cara, o São Paulo estaria brigando pra não cair de novo. Porque é o único cara que tem uma pontaria decente e que entrega gols pro São Paulo sempre. Então, é isso. É mais um jogo que irrita o torcedor. É mais um jogo que não passa nenhuma confiança pra ninguém. Esse papo de que o São Paulo vai brigar pro título, que o São Paulo vai brigar lá em cima, eu também quero acreditar nele e eu acho que o São Paulo tem capacidade pra isso. Mas esses jogos assim fazem o torcedor perder qualquer tipo de esperança nisso. O São Paulo tá 14 jogos sem perder agora, sendo que 8 deles foram empate. Isso não diminui, tá? Porque são 14 jogos sem perder. O São Paulo, querendo ou não, ele é um time difícil de ser batido. Mas não dá. Não dá pra continuar desse jeito. Se toda vez que o São Paulo sair vencendo, ele tomar um empate de forma assim inexplicável, porque não tem explicação isso, sabe? Até tem. Pode ser uma queda física? Eu não acho que seja. Não parece. Pode ser o emocional? Pode ser. Mas, pô, mano, você sente pressão jogando contra o Avaí, contra o... Pô, não é possível, sabe? E eu não sei também se a ideia é essa, é abaixar a guarda, ficar mais, segurar mais ali no segundo tempo para tentar um segundo gol, sei lá. Porque se for, tá errado. E eu acho que isso passa pelos jogadores que precisam, primeiro de tudo, São Paulo precisa matar os jogos quando ele tem a oportunidade. Nesses últimos 4 jogos, o São Paulo teve a oportunidade de ganhar todos eles no primeiro tempo. E o São Paulo não ganhou. Contra o Corinthians foi assim, contra o Ceará foi assim, contra o Avaí a gente teve o pênalti que o Caleri perdeu. Hoje, primeiro tempo também, o São Paulo teve muitas chances e o São Paulo não consegue matar o jogo. O São Paulo, acima de tudo, e o Rogério tava muito puto com isso, inclusive. Certo ele. Porque isso é algo que ele não pode controlar. Mas as alterações, saber responder o adversário quando ele faz alguma mexida, isso parte dele e ele não tem conseguido. E isso tem custado muito ao São Paulo. Por isso que eu falo que é 50-50. Precisa de mais dos jogadores e precisa de mais questão técnica mesmo do Rogério, que ele não tá conseguindo responder aos adversários nessas partidas e o São Paulo perde ponto mais uma vez por incompetência dele mesmo. E eu acho que isso é o que mais irrita e frustra o torcedor, porque o roteiro é sempre o mesmo. Quando acabou o primeiro tempo 1-0, já começaram os comentaristas a falar: olha, o torcedor de São Paulo tá preocupado, porque os últimos 3 jogos foram assim, e aconteceu a mesma coisa. Então, cara, eu não sei o que tem que ser feito. Não é meu papel ser esse. Meu papel é só falar o que eu vejo quando assisto o jogo de São Paulo. E pra mim é isso. Mais uma vez o São Paulo frustra o torcedor. Mais uma vez o São Paulo perde a oportunidade de somar pontos importantes. E mais uma vez o São Paulo levanta defunto. O Curitiba inclusive tá na frente do São Paulo. Mas assim, o São Paulo não pode perder pontos para esses times. E o São Paulo continua fazendo isso. Então é basicamente isso. Por incompetência, né? O time da incompetência. Mais uma vez o São Paulo deixa pontos escapar aí e perde a chance de subir na tabela.
E o próximo jogo é no domingo, contra o América, no Morumbi. Que precisa falar alguma coisa? Tem que ganhar, né? Tem que ganhar. Da mesma forma que ele tinha que ganhar do Ceará em casa, da mesma forma que ele tinha que recuperar os pontos que ele não ganhou contra o Ceará, contra o Avaí, e ele não fez isso. E aí os pontos que ele perdeu contra o Avaí, ele tinha que recuperar hoje, ele não recuperou. Então ele tem que tentar recuperar os pontos que ele perdeu hoje contra o América em casa, no domingo. Que por ser em casa já é um alento, né? Porque o São Paulo só consegue jogar em casa também. Fora de casa, o aproveitamento do São Paulo é ridículo no Brasileiro até aqui, e na temporada no geral. Mas é um jogo que o São Paulo precisa vencer e não vai ser um jogo fácil também. Porque da mesma forma que o Curitiba é encardido, o Ceará e tal, o próprio Avaí, que não é tão igual a eles, mas enfim. O América também é um time bem chato, bem treinado pelo Wagner Mancini, então é isso. Agradecer aí a galera que tem curtido os vídeos, que tem deixado seu like, compartilhado, que segue a gente no Instagram. Você que tá chegando aí agora, se inscreva no canal também, deixe seu like, compartilhe o vídeo aí com a galera, comente aí embaixo o que você achou. E no domingo a gente volta aí contra o América. Não sabemos o que esperar, né? Espero que seja um resultado diferente, com vitória, e que o São Paulo não sofra tanto como ele tem sofrido nesses jogos aí e irritado tanto o torcedor. É isso então. Domingo a gente volta aí depois de São Paulo e América. Valeu e vamos São Paulo.